gente, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim falar uma coisa que talvez vai te deixar muito surpreso. Vai te trazer um alívio pro seu coração também, porque eu sei que todo mundo, a maioria, pelo menos as pessoas que eu conheço de perto, já sofreram muito com insultos, algo que foi falado no vídeo anterior. Por líderes, outros irmãos que não entendem as profundezas daquilo que o Senhor diz nas Escrituras e acham que é bobeira. Irmãos, a letra ela não mata. E as pessoas misturam muito essa fala de Paulo, porque quando Paulo fala sobre letra, ele tá falando da lei do Antigo Testamento, tá? Ele não tá falando de letra no sentido de você estudar, não. Todos nós temos a obrigação e o dever de estudar as escrituras sagradas. Porque Deus não vai usar a gente, pessoas que não querem aprender dele. Se você fala assim, não, eu não vou fazer isso porque o Espírito Santo vai me usar. Eu creio em nome de Jesus, só que para o Espírito Santo querer te usar também de formas, de múltiplas formas, a gente tem que querer aprender da palavra. E se a palavra é o próprio Deus falando com a gente, por que que a gente vai negar estudar a palavra de Deus? Não tem nexo. Mas vamos lá. Você já ouviu de líderes ou de algum outro irmão que virou para você e falou assim, ou até diante de toda a igreja: a igreja, vocês precisam gerar frutos, olha para a vida daquela pessoa, não valide o que ela tá falando, mas olha se aquela pessoa ela tem frutos. Como se fosse uma coisa que você tem que espremer a pessoa para ela gerar e a pessoa não tá entendendo o que, que é fruto, da forma como está sendo imposta, né, como uma obrigação ali forçada. E bem sabemos que existem os frutos do Espírito e as obras da carne. E hoje vai trazer assim um alívio. Em nome de Jesus, vai sair um fardo muito grande das costas de vocês, porque vocês vão entender o que é cada coisa aqui. Porque para mim foi assim. O Senhor, ele ama usar a figura da árvore dentro da própria palavra dele, para tentar nos ensinar. Ele usa aquela figura da árvore para tentar nos ensinar. E aqueles que têm olhos espirituais, aqueles que buscam com profundidade as coisas do Senhor, vai entender. Então não deixem de estudar, por favor, não deixem. Quando o Senhor, quando Paulo fala ali em Gálatas a respeito dos frutos do Espírito Santo, e a gente vê dentro da palavra Jesus, o próprio Deus, usando essa figura tão linda. Uma árvore, ela tá ali produzindo frutos. Vamos supor, um pé de manga. Quando começa ali dar as florzinhas e mais ali no final do ano, começa a nascer a manga. E o próprio pé de manga é ele que consome aquela fruta? Não. Aquela fruta vai ser para outros, para o povo comer. Da mesma forma, os frutos do Espírito Santo não são para mim. Eu tô doando isso pro outro. Vou tentar te explicar de uma outra forma. Se uma pessoa chega para você com muita raiva, muito ódio, e te agride, te ofende, como que você vai revidar? Você vai dar para essa pessoa amor, temperança, mansidão, alegria, ou você vai agir com as obras da carne, insultando de volta, falando mais alto, se inchando? É nessas horas que você vai mostrar se você está praticando as obras da carne ou se você está dando para o outro aquilo que somente o Senhor pode dar. Aquilo que o Senhor, ele quer nos usar.
na vida do outro. O fruto não é para mim, o fruto é para o outro. A gente muitas vezes nem percebe que a gente tá dando, a gente tá, a pessoa vem, te ofende, fala mal de você e você tá dando àquela pessoa amor, perdão. Você tá tendo alegria em estar perto daquela pessoa, ao invés de você ter ódio, raiva, ao invés de você caluniar aquela pessoa. Então entendam que o fruto do Espírito Santo não é igual as pessoas pregam hoje, que é você levar pessoas para a igreja, que você tem que produzir coisas ali para que as pessoas vejam. Não, o fruto ele é para o outro. São para as pessoas que trabalham conosco, são para as pessoas que passam pelas nossas vidas no decorrer do nosso dia. É dentro da nossa casa, dentro da nossa casa. Quantos homens, mulheres, famílias têm sido destruídas porque só quer ser crente dentro da igreja para que os outros vejam, mas dentro de casa, irmãos, o que prevalece é só as obras da carne. Quantos jovens dentro da igreja obedece, faz tudo o que o pastor fala, o que seu líder fala, mas dentro da faculdade, dentro da escola, é uma depravação. Só aparece ali as obras da carne, espírito de sedução. Irmãos, como é necessário a gente aprender do Senhor. E aprender do Senhor é lendo a palavra dele, é gastando tempo com ele. Eu falo que nem é gastando, é investindo tempo com ele. Então, que você comece e tenha a vontade de entender com mais intensidade as coisas do Senhor. Não se prenda a essas coisas que têm sido. Não aceitem tudo que é falado. Tenham sabedoria. Como eu tenho dito, como é importante ter sabedoria. Não tem como você querer ter sabedoria se você não procura na fonte que derrama sabedoria. Então, pelo amor de Deus, irmãos, a gente muitas vezes se envenena com aquilo que é derramado em púlpito, com aquilo que são palavras de afronta para a nossa vida, que tentam nos matar espiritualmente, porque a gente negligencia, a gente vive na ociosidade. E isso é viver num conforto, você não quer sair daquele conforto ali, e isso é preguiça, preguiça é pecado. Irmãos, vamos nos despertar. Entenda de uma vez por todas o que é fruto do Espírito, o que é, como que é gerado. Eu mostrei aqui usando uma árvore para facilitar o entendimento de vocês. E o que são as obras da carne. E se você olhando para dentro de você no dia de hoje e ver que é necessário você nascer de novo, se lance aos pés do Senhor e deixa Ele trabalhar no seu interior. Amém? E para que o seu externo venha florescer e dar muitos frutos para a glória de Deus. A gente se vê no próximo vídeo.